E aí, bobão, você nem imaginou e já toma uma parte 2 para você ficar esperto? Agora eu quero brincar um pouquinho com a prova de 2023. A de 2024 foi do vídeo parte 1. Vamos agora brincar com as questões da prova de 2023. Eu não vou dar spoiler do que eu achei dessa prova. Vou falar lá pro fim. Enquanto você assiste esse vídeo, fala pra mim o que você tá achando da mudança de dificuldade de 23 para 24. Joga aí nos comentários pra gente fazer um debate legal aí. Então, olha só. O triângulo da figura é denominado triângulo mágico. Eu cliquei na tela errada de novo. É assim que se começa um vídeo. Denominado triângulo mágico. Nos círculos, escrevem-se os números de 1 a 6, sem repetição, com um número em cada círculo. O objetivo é distribuir os números de forma que as somas dos números em cada lado do triângulo sejam iguais. Então, os números que eu colocar aqui vão dar uma soma. Os que eu vou colocar aqui vão dar outra soma. E os que vão colocar aqui vão dar outra soma. E todas têm que dar o mesmo resultado. Para quem manja, é tipo um sudoku. Sabe, sudoku? Palavrinha cruzada, você cita aí. Então, a ideia é essa. Só que o problema é que se fosse só isso, a gente ia ter que gastar um tempo fazendo umas tentativas e erro aí para ver o que aconteceria. Mas o exercício não foi nesse tom com a gente. Olha o que ele falou. Considere que os números colocados nos vértices, tum, tum e tum, nada de sarrur, não preciso nem falar nada a respeito, estejam em progressão aritmética de razão igual a 2. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que os nossos três números que estão na borda, vamos chamar os números de Azinho, Bzinho e Czinho. Eles estão em PA. Mas, professor, o que raio significa PA? O que raios é uma progressão aritmética? Quer dizer que, se eles estiverem nessa sequência, se essa for a sequência correta, do primeiro para o segundo, eu vou somar uma coisa chamada razão. É a razão da PA. É o número que você vai somando para avançar para os próximos termos. De B para C vai acontecer a mesma coisa. Eu vou somar, inclusive, a mesma razão. Porque se a razão mudar, perde a característica de PA. Mas se essa razão você for somando continuamente durante a PA, espera-se que siga esse padrão. Que no caso do exercício é 2. Então isso quer dizer que se esse cara aqui for um número, o próximo vai ser ele mais 2. E o próximo vai ser o anterior mais 2 ou o primeiro mais 4. Vocês entenderam a ideia. O foco aqui não é tanto a PA. A PA aqui é uma coadjuvante para te ajudar a brincar com o problema. O problema é, se você é uma pessoa já estudada nos vestibulares, acredito que você já deve estar pensando, 3 elementos numa PA. O que quer dizer que o elemento do meio é um elemento A qualquer, o próximo é um elemento A mais A razão, e o anterior é um elemento A menos A razão. Porque, querendo ou não, nessa sequência é como se eu somasse a razão a cada elemento que eu avançasse. Porém, aqui eu não sei se isso vai ser necessário, viu? Caramba, o bagulho virou uma reta. Quem depois assiste meio X aí pra você ver a loucura que aconteceu. Enfim, eu acho que eu não vou precisar disso. Porque os meus números são tão poucos, de 1 a 6, que eu acho que sequer tem muitos casos possíveis. Porque se eu estou falando de um termo que eu vou somar 2 e vou para o próximo, eu vou somar 2 e vou para o próximo, para mim só me parece que podem ser 1, 3 e 5, ou então 2, 4 e 6. Qualquer outra vai me dar um problema. Não tem zero, então eu não tenho uma anterior a 135. E se eu fosse começar uma 3 aqui, eu teria 3, 5 e 7. Só que 7 não é elemento dos que eu tenho disponíveis. Então isso quer dizer que essa linha não pode. Essas são as únicas duas linhas que eu posso usar. E isso vão para os vértices do triângulo. O problema é, como eu vou distribuir esses vértices? Se eu falar que eu quero que os vértices sejam 1, 3 e 5, em que ordem eu vou fazer isso? Será que eu realmente tenho que me preocupar com isso também? Porque vamos supor que eu coloque 1 na parte de cima. Sobraram o 3 e o 5. Se eu colocar o 3 aqui
e o 5 aqui, mudaria alguma coisa se eu mudasse a ordem entre eles? Eu não estou tentando criar uma sequência. O que eu estou tentando criar é um conjunto de números que somado sempre vai dar a mesma resposta. Então, se eu falo 3 mais 5 dando 8, é a mesma coisa que falar 5 mais 3 dando 8. Então, se eu mudasse os dois de lugar, eu não ia ter nenhuma diferença. Claro, os números que ficarão nas outras bolinhas, eles vão ter alguma diferença. Mas como a soma tem que permanecer a mesma, o que muda? Nada. Então, eu posso colocar um 3 5 um 5 3 5 3 1 5 1 3, qualquer anagrama que você quiser falar para esses três elementos. Dito isso, agora eu tenho que completar com 2, 4 e 6. Como o 3 e o 5 são os maiores dessa sequência, acredito eu que eles têm que andar junto com o menor. Porque se eu colocasse o 6 ou o 4 ali, a soma ia dar tão alta que os outros lados do triângulo não iriam acompanhar. Por isso, se eu coloco o menorzinho aqui, pensa comigo, os dois já são bem grandes e robustos na sequência. Se eu coloco um pequenininho, eu contrabalanceio. Da mesma maneira que se o 1 e o 3 são os menorzinhos, eu vou tacar logo um grandão aqui. Porque ao tacar o grandão, o que acontece? Eu tenho um equilíbrio entre ter pequenininhos e somar com grandão e ter grandões e somar com pequenininho. E qual foi o número que sobrou? 4, que por sinal sobrou para os dois elementos que são o maior e o menor. Já dá uma coisa meio intermediária. Sacaram? E qual dá a soma dessas coisas? 1 mais 3 mais 6, 10. 3 mais 2 mais 5, 10. E 1 mais 4 mais 5, 10. A soma deu a mesma. O meu desenho funciona. O que assusta as pessoas que fazem esse exercício é que elas pensam que elas vão ter que ficar testando tantas hipóteses que acaba perdendo a coerência do exercício e ele fica mais longo do que ele deveria. Perceba, não é o caso. Então, aqui eu estou numa situação passível de fazer testes. E sabe o que é pior? Só de ter feito esse teste, só tem uma resposta possível. Porque no primeiro teste, na primeira alternativa, ele fala que há uma solução, tudo bem, não sei se tem mais uma por enquanto, mas ele fala que as somas em cada lado são iguais a 7. A gente já chegou no 10. Na segunda fala a mesma coisa com a soma 9. Na terceira fala que tem duas respostas, um com a soma 7 e outra com a soma 9. Na D, duas respostas, uma com soma 9 e outra com soma 12. Soma 10. Só pode ser essa. Mas claro que eu não sou tão sem graça assim. A gente vai testar outra hipótese, que é você ter o 2 num vértice, o 4 em outro e o 6 no outro, seguindo a mesma lógica. Entre os grandões eu vou pôr o pequenininho. Entre os pequenininhos eu vou colocar o grandão. E entre os extremos eu vou colocar o cara do meio. Funcionou? 2 mais 5 mais 4, 11. 2 mais 3 mais 6, 11. E 4 mais 1 mais 6, 11 também. Maravilhoso, wonderful, my bro. Item E. Quem vê até parece que eu sei o que eu estou fazendo, quando na verdade eu coloquei atalhos para inverter a minha tela. Eu adoro esse programa. Próximo exercício. Esse aqui, galera, eu vou falar para vocês, hein? Vocês conseguem fazer ele com o pé nas costas. Muito texto, como toda a questão do Enem, não podia ser diferente. Só que é um texto simples. Ele fala que no alojamento de uma universidade tem alguns quartos com o padrão superior aos demais. Ou seja, tem um ruim e o resto é péssimo. Um desses quartos ficou disponível e muitos estudantes se candidataram para morar no local. Claro, tipo, ter um banheiro, esse tipo de coisa. Para escolher quem ficará com o quarto, um sorteio será realizado. Já entrou no nosso terreno, já entrou no nosso domínio. Para esse sorteio, cartões individuais com os nomes de todos os estudantes inscritos serão depositados em uma urna. Cada aluno tem o seu cartãozinho. Beleza? Por enquanto tá padrão. Por enquanto tá padrão. Sendo que, para cada estudante de primeiro ano, tem um único cartão. Claro, você é bicho, ninguém liga. Mas, para cada estudante do segundo ano, eu tenho dois cartões. Então, se eu sou veterano, eu tenho mais peso do que você. Eu tenho o dobro do poder de escolha, o dobro do poder de sorteio. E para os terceiranistas, pior ainda, tem logo 3 cartões. É 3 para cada um. Foram inscritos
200 estudantes do primeiro, 200 do primeiro. Só que tem um detalhe. Cada um deles vai ter exatamente um cartão. Então, eles vão ter 200 cartões. 200 cartões. Mas e a galera do segundo ano, que aparentemente são 150 em quantidade? Se são 150, a gente tem que pensar que cada um deles tem 2 cartões com o próprio nome, porque eles têm o dobro de chance de ganhar com relação ao primeiro. Então, toma 300 cartões. Então, olha que discrepância. A princípio, o pessoal do segundo ano tinha menos vantagem. Só que por causa do cartão, eles passaram do segundo. O terceiro, pior ainda, porque só são 100 do terceiro. Só são 100 do terceiro. E cada um deles tem peso 3, então eles também vão ter 300 cartões. O primeiro ano realmente não tem vantagem para nada, só em quantidade de pessoas, não de cartões. E aí vem a pergunta interessante. Quantos cartões eu tenho? Olha a pergunta. Quantos cartões? Não quantas pessoas. Quantos cartões eu tenho? Aparentemente eu tenho 800 cartões. Só que sabe o que é isso aqui? 800 cartões são todos os cartões possíveis de serem retirados da urna. São os casos possíveis, não os convenientes, os possíveis. O total, o famigerado espaço amostral. Porque a gente está analisando uma coisa de probabilidade. Probabilidade do vencedor do sorteio ser um estudante do terceiro ano. NE não, agora que eu coloquei NE aqui, NS. Perdão, galera, perdão. NS. É a quantidade de possibilidades que eu tenho no total. É tudo que pode acontecer. Para a criançada que curte conjuntos, é o conjunto universo do nosso problema. Só que ele quer saber a probabilidade de ser o estudante do terceiro. Bom, a probabilidade de um evento qualquer acontecer sempre vai ser a relação entre quantos casos favorecem aquele evento e quantos casos possíveis eu tenho para essa situação. Já temos tudo isso. Porque se ele é um terceiranista, a gente já viu que tem 300 cartões para eles. E desses 300, fazem parte de 800 no total. Cortando aqueles zerinhos malandrops, eu tenho uma probabilidade de 3/8, alternativa E. Percebeu que vai aparecer uma fórmula? Ah, a fórmula da probabilidade. Grande coisa! Porque se é uma fórmula de probabilidade, ela vai servir para toda situação que perguntar probabilidade. E a gente já tinha feito isso antes, porque a gente já tinha feito o exercício na parte 1 do semáforo. O semáforo tinha a mesma lógica, eram 15 segundos de vermelho para um total de 60 segundos de loop. Casos favoráveis sobre espaço amostral. Mesma coisa, só que esse ainda é mais direto. Pro. Já fizemos 2 exercícios e por enquanto essa prova está parecendo mais fácil que a anterior. E é aqui que a coisa começa a ficar um pouco estranha. Ao realizar o cadastro em um aplicativo de investimentos, foi solicitado ao usuário que criasse uma senha, sendo permitidos os usos dos seguintes caracteres: algarismos de 0 a 9, nossa, que cor péssima para usar aqui. Deixa eu mudar a corzinha aqui, um azulzinho. Algarismos de 0 a 9. Minha primeira dica, uma diquinha educada, uma diquinha bacana. Quantos algarismos tem de 0 a 9? Sempre que você perceber que o cara coloca um intervalo para você, já tenta descobrir quantos elementos tem ali para você não perder tempo depois fazendo conta. De 0 a 9, você tem 10 números, 10 algarismos. 10 algues. E nisso eu também tenho 26 letras minúsculas, 26 letras maiúsculas. A única coisa que elas têm em comum é serem letras. Colocar azão e colocar azinho não é a mesma coisa, tá? E 6 caracteres especiais, que é caso você esteja falando palavrão numa historinha da Turma da Mônica. 3 tipos de estruturas para senha foram apresentados ao usuário. Tipo uno, formada por quaisquer 4 caracteres distintos escolhidos entre os permitidos. Quaisquer caracteres. Eu tenho 4 caracteres que podem ser qualquer porcaria. Então pode ser qualquer um dos elementos. 10 algarismos, 26 letras, com mais 26 letras, com mais 6 caracteres especiais. Isso dá 68 caracteres. É só fazer a conta, eu confio que você está manjando da soma.
Agora, eu não posso repetir o que eu acabei de escolher no primeiro. Então, quando eu for para o segundo, eu vou ter que escolher um a menos. Eu vou ter só 67 escolhas. E aí você já sabe onde isso vai dar. 66 e 65. Eu queria muito saber editar isso aqui o suficiente para colocar essa câmera de ponta cabeça e colocar tipo um barulho de alerta, sabe? Barulho de alarme, chamem a ambulância, chamem a polícia, porque eu não sei o que eu estou fazendo. Mentira, eu sei sim. É só para dizer que, galera, não faça essa conta. Eu não estou falando que você não deve fazer nenhuma conta do Enem. Você deve fazer, claro que você deve fazer. Mas uma conta dessa tá gritando para você que não é para fazer. 68 vezes 67 já estragaria todo o seu tempo de questão. Deixa lá. Provavelmente a gente vai perceber um padrão daqui a pouco. Caso 2. No caso 2, eu posso escolher 5 caracteres distintos. Então, sem repetição de novo, hein, moçadinha? Tem 5 caracteres. Será que agora tem ainda mais senhas? Vamos ver, né? Parece uma armadilha. Iniciando por 3 letras. Letras. Ele não falou se é maiúscula ou minúscula, ele falou letras. Quantas letras eu tenho? Eu tenho 52. E ó, são iniciando por 3 letras. Então, agora tirando uma letra que eu já escolhi, 51, 50. Seguidas por um algarismo. O algarismo a gente tem 10. E um caractere especial, que a gente tem 6. E aí, galera, qual desses dois aqui é maior, hein, patrão? Porque o de cima tem só 4 caracteres. O de baixo tem 5. A intuição da pessoa mais besta vai dizer que a parte de baixo tem mais possibilidades. Eu ficaria meio ressabiado. Vamos tentar melhorar isso? E se nos dois eu tivesse 4 caracteres para eu poder comparar de um jeito melhor? E se eu falasse para vocês que 10 vezes 6 dá 60? E que na verdade eu estou fazendo 52 vezes 51 vezes 50 vezes 60, o que tornou obviamente menor do que o caso 1. Eu tenho mais senhas no caso 1 do que no caso 2. Por quê? Porque o produto vai dar um número maior, apesar da quantidade de caracteres ser menor. Agora, no caso 3, no tipo 3, eu tenho 6 caracteres. Mas agora vocês já estão vacinados, né, moçada? Não é porque tem 6 caracteres que essa senha vai ser maior do que as outras necessariamente. Depende de quais caracteres estão lá. Iniciando por 2 letras. Letras. 52 vezes 51. Seguidos por 2 algarismos. Já meio que estragou, né? 10 algarismos e depois 9 porque não tem repetição. E ao final, 2 caracteres especiais. Esse aqui pra mim já perdeu meio que logo de cara, porque assim, olha o que eu vou fazer. Pega essa. Eu vou falar pra vocês que 5, qual que 10? É 5 vezes 2. 5 vezes 2. E eu vou falar pra vocês que 5 vezes 9 dá 45 e eu vou considerar esse como sendo o terceiro elemento. 6 vezes 6 dá 36, que vezes 2 dá 72. Uau, número grandão. Mas olha no geral. No geral, o 3 não bateu nem o 2, cara. Porque apesar de eles terem começado idênticos, olhando para as formações que eu tô tendo ali, dá para perceber que o segundo vai ser menor do que o primeiro. Ah, mas tem o 72. Mas tem logo um 45 para dar aquela compensada, né? Então assim, o tipo 1 já é o definitivo campeão. E vamos supor que você não tivesse percebido a jogada do tipo 2 e do tipo 3. Vamos dar uma olhada nas alternativas? A E vai embora, a D vai embora, a C vai embora. Porque todas elas analisam pelo tipo 2 e tipo 3, que nós já sabemos que não rola. O item B fala que é o tipo 1, pois tem menor quantidade de caracteres. A senha é maior porque tem menos caracteres? Não. Agora, tipo 1 porque a probabilidade de 1 ser descoberta
é menor do que a de 2, que é menor do que a de 3. Sacaram? Sacaram a ideia? Sacaram a vibe? Então, alternativa A. Opa, o vovô da tecnologia voltou, como sempre não sabendo, e apertei um botão errado e fechei o bagulho. Retomando para a gente continuar. O que significa ter a menor probabilidade de ser descoberta ao acaso? Vamos pensar o seguinte: se uma coisa tem muitos casos, se ela tem muitos casos e só um deles está certo, a chance de você acertar esse caso do nada é muito baixa, não é? Concorda comigo? Então, a probabilidade de eu acertar a senha, lembrando que uma probabilidade de um determinado evento acontecer é sempre o número de casos favoráveis dividido pelo espaço amostral. Pensa comigo, o que vai ser o NS para a gente? O NS é tudo o que pode acontecer. E o que é o NE? É o caso favorável para mim. No caso, se eu quero acertar uma senha, só tem uma senha possível. Se o tudo for grande demais, eu estou dividindo 1 por um número grande demais, o que vai me dar uma probabilidade pequena demais. Por isso que o 1 tem a menor probabilidade. Sacaram? Pensa um pouquinho nisso aí, caso vocês tenham dúvida, joga aqui no negócio para nós. Próximo. 158. Em um colégio público, a admissão no primeiro ano se dá por sorteio. Nesse ano, há 55 candidatos, cujas inscrições são numeradas de 1 a 55, 01 a 55. O sorteio de cada número será realizado em etapas, utilizando-se 2 urnas. Da primeira urna será sorteada uma bola dentre as numeradas de 0 a 9, que representará o algarismo das unidades. Então, primeiro você sorteia a unidade. E na segunda urna será sorteada para representar a dezena. Então, primeiro sorteia a unidade, depois a dezena, e aí a pessoa vai saber que ela foi sorteada. Cadê? Depois do primeiro sorteio, e antes de se sortear o algarismo das dezenas, as bolas que estarão presentes na segunda urna serão apenas aquelas cujos números formam, com o algarismo já sorteado, um número de 1 a 55. SUS. Lalo. Mas a ideia é que aqui tem uma... Será que dá pra eu chamar isso aqui de armadilha? Porque assim, ele está tentando falar com essa frase o seguinte: vamos supor que eu sorteie primeiro um número qualquer. 1, 2, 3, 4, 5, sei lá, até 5, que seja, das unidades. Quando eu for para a casa das dezenas, eu posso sortear o 0, 1, o 2, o 3, o 4. Então, assim, não é uma análise muito complexa. O problema mora quando na casa da unidade eu sorteio o 0. Se eu sorteio o 0 na casa da unidade, eu não posso sortear o 0 na casa da dezena, porque o meu primeiro número que pode ser sorteado é 01. Então o exercício está falando que se de repente eu tirar 0 na primeira, na segunda urna eles vão tirar o 0 para não correr o risco de eu sortear alguém que não pode. Da mesma maneira que se na primeiro número aqui eu tivesse sorteado o 9, na segunda eu não poderia sortear o 5, porque só vai até o 55. Eu só poderia sortear o 49, o 39, o 29, o 19 e o 9. Não 59, nem o 69 e assim por diante. Então, tem toda uma jogada de perigo do que pode e do que não pode acontecer. Mas primeiro vamos ver o que o exercício quer. Ele quer a probabilidade de eu escolher o 50 e o 02. Vamos ver. Vamos começar pelo 50, já que eles estão respectivamente. Qual é a probabilidade de eu sortear o número 50? Pelo dígito da unidade, eu já sorteei o 0. E isso já me dá pepino. Por quê? Eu sorteei o 0 num total de 10 números possíveis para as unidades. Então, a probabilidade de eu ter sorteado 0 é 1 em 10. Só que quando eu for para a casa da dezena,
o 0 não pode mais entrar no jogo. O que quer dizer que para a casa da dezena só pode entrar o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. O 0 não pode. Então, eu tenho 5 possibilidades para poder sortear. Uma em 5. Mas, ó, eu escolho o algarismo da unidade e da dezena. Então é multiplicação. Eu tenho uma probabilidade de 1 em 50 de escolher o número 50. As alternativas não estão ajudando tanto ainda, porque só tem 2 absurdas e elas já são bem absurdas, inclusive. Mas e para eu sortear o 02? Lembrando que começamos pela unidade. Dessa vez a unidade é 2. Se a unidade é 2, ela não vai afetar. Ela não vai afetar a dezena. Porque todos os valores possíveis para a dezena podem acompanhar o 2. 02, 12, 22, 32, 42 e 52. Eu posso colocar qualquer um deles que não me dá problema. O que quer dizer que para a dezena, eu posso colocar qualquer coisa. 0, 1, 2, 3, blá, blá, blá. Mas ele quer o 0, então tudo bem. Qual a probabilidade de eu selecionar cada um desses? A probabilidade de eu escolher o 2 é 1 em 10. Já fizemos, inclusive, no caso anterior. Só que para a dezena, como agora o 0 voltou para o jogo, eu tenho 1 em 6. Porque eu posso escolher 0, 1, 2, 3, 4, 5. Não, é 5, isso mesmo. 1 sexto vezes 1 décimo, 1 sessentavos. Qual a probabilidade então? Apertei errado. Qual que é a probabilidade então? 1 sobre 50 para sortear o 50 e 1 sobre 60 para sortear o 02. E aí, galera, estão flagrando? Perceberam? 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 Entenderam a jogada? Eu gesticulo muito, eu sei. Me perdoa. Esse, eu vou dizer para vocês, ele até escapa um pouquinho da proposta. Porque esse é verdadeiramente mais difícil do que os outros. Aqui a gente tem que pensar com um pouquinho mais de cautela. Vamos lá. Visando atrair mais clientes, o gerente de uma loja anunciou uma promoção em que cada cliente que realizar uma compra pode ganhar um voucher, siga seu coração, para ser usado em sua próxima compra. Para ele ganhar o voucher, o cliente precisa retirar, ao acaso, uma bolinha de dentro de uma das 2 urnas A e B, já começou a pataquada, disponibilizadas pelo gerente, nas quais há apenas bolinhas pretas e brancas. Atualmente, a probabilidade de se escolher ao acaso uma bolinha preta na urna A é 20%. Vamos começar já escrevendo coisa, porque escrever é legal. Na urna A, eu tenho 20% de chance de selecionar uma preta. Só a nível de observação, já sabemos que isso quer dizer que eu tenho 80% de chance de selecionar uma branca. Mas eu não tenho nenhuma quantidade, então esse é o máximo que eu posso afirmar. E a probabilidade de se escolher uma bolinha preta na urna B é de 25%. 25% preta e 80% branca. Beautiful. Que 80, irmão? Eu tô ficando com sono já, tá de noite. Eu sou velho, dorme cedo. 75% da branca. Eu não sei porque eu apertei o botão. Até estragou meu bagulho aqui. Então, ó, 70% branca. 75% no caso. Legal. Com o passar dos dias, o gerente percebeu que para a promoção ser viável aos negócios, ao capitalismo, era necessário alterar a probabilidade de acerto do item, do cliente, sem alterar a regra da promoção. Por isso, resolveu alterar a quantidade de bolinhas brancas na urna B, de forma que a probabilidade de um cliente ganhar o voucher passasse a ser menor ou igual a 1%. Sabe-se que a urna B tem 4 bolinhas pretas. Opa, nossa primeira informação interessante? Tem 4.
e todas as bolinhas têm a mesma probabilidade. Qual o número mínimo de bolinhas brancas que o gerente deve adicionar à urna B? Criançada, o cara tem que selecionar duas bolinhas pretas. O que quer dizer que ele tem que selecionar uma preta da urna A e uma preta da urna B. A gente já sabe que o nosso modelo vai ser por aí. Mas vamos tirar mais algumas conclusões interessantes antes? Por exemplo, esse 4 aqui. Esse 4 representa 25% do total. E 75 representa quanto? Não é o triplo? Porque 75 é o triplo de 25. Então, se eram 4 bolas na preta, são 12 bolinhas brancas, totalizando 16 bolinhas. Eu não tenho muito o que fazer, então fica. Só que, galera, o exercício fala que ele quer que a probabilidade de ter as duas pretas seja menor ou igual a 1%. A 1%. Eu já prefiro escrever 1 sobre 100 para já analisar o tipo de resposta que eu pretendo obter. A chance de ser a bolinha preta na urna A é de 20%. 20%. A de ser a bolinha preta na nova situação, eu não sei ainda, porque eu não sei quantas bolinhas brancas vão ter que entrar no jogo. Então, existe a probabilidade de ser uma bolinha preta na urna B. Fiquei com preguiça de escrever a palavra inteira. E isso tem que ser menor ou igual a 100%. 1%, quer dizer. Só que, galera, cortando esses 100 malandropes aqui dos dois lados, passando o 20 e dividindo, que é para os professores de matemática ficarem pistolões comigo, a probabilidade a probabilidade B tem que ser menor ou igual a 1 em 20. Só que sabe o que é 1 em 20? Multiplique em cima e embaixo por 5, só por curiosidade. É 5 sobre 100, que é 5%. Eu quero que a probabilidade de eu escolher uma preta na urna B seja de 5%. Se 4 é 5% de algum número, que número é esse? 5% de um dado número tem que dar 4, porque ele não vai alterar a quantidade de bolinhas pretas. Então, pra gente, tanto faz, né? Vamos partir por ela, porque pelo menos ela é garantida. 100 passa multiplicando, dá 400, 5 passa dividindo. Eu tenho que ter 80 bolinhas no total. Antes eu tinha um total de 16. Agora eu pretendo ter um total de 80. O que quer dizer que eu tenho que aumentar 64 bolinhas brancas para acontecer o que o exercício quer que aconteça, já que eu não vou mexer com as bolinhas pretas. Alternativa C. C de 64. Então, criançada, essa foi a prova 2023. Eu não achei ela especificamente mais fácil ou mais difícil, mas eu achei que ela foi mais extrema, para os dois lados. Eu acho que quando eles colocaram um exercício fácil, eles colocaram um exercício bem fácil. E quando eles colocaram um difícil, eles colocaram um bem mais difícil. Então, tudo aqui é uma questão de sorte, porque como são 45 perguntas, ao pegar uma questão de determinado tema, ela pode ser fácil, média ou difícil, e isso não quer dizer que no próximo ano vai ser o contrário. Então eu vou dizer que esses 2 anos de prova que a gente fez agora estão muito bons num nível de dificuldade. Usamos pouquíssimas fórmulas, usamos bastante lógica. Na verdade, nessa a gente usou menos fórmula ainda. O que já me diz que talvez a próxima prova seja um mais conteudista, igual 2024. O fato é, se você vai treinar isso na sua casa, você tem que fazer esses exercícios e começar a criar um repertório de percepção do que o exercício quer de vocês. Claro que muitos de vocês vão falar: ah, professor, mas quando você faz, fica muito mais fácil, né? Sim, porque eu já fiz tantos exercícios que agora eu me acostumei a perceber determinados detalhes e saber que eu já fiz uma coisa parecida para eu poder replicar, para eu poder sintetizar.
Vocês têm que ter uma lógica parecida. Vocês têm que fazer exercícios ao ponto de vocês perceberem, mano, eu já fiz tanto desse tipo de exercício que se ele aparecer de novo com outra roupinha e com outra história, eu vou saber e ele não vai me pegar na surpresa. Certo, moçadinha? Comentários, lança aí. Tá com dúvida, tá com qualquer coisa, tem sugestões, tem críticas, essa coisa toda? Lança. Certo, moçadinha? Calma que tem mais um.